Boa noite, bem-vindo em mais um Eu, Você e a Bíblia, dando continuidade aqui ao Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos conversar baseado no capítulo 9. Marcos, vamos iniciar o capítulo 9 de Marcos. Marcos, capítulo 9, vamos do verso 1 até confirmar aqui o verso 29. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Vou deixar fixado aqui para a turma que for entrando e vou te saudando quem está chegando por aqui. Oi, Brígida. Opa, hoje você foi a primeirona a entrar, hein? Bem-vinda. Olha o Ellerson aí também. Fala, Ellerson. Hoje vocês estavam aguardando aí, já estavam na fila? Muito bom ter vocês aí com a gente, hein? Muito bom encontrar todo final de dia por aqui com vocês. O convite está sendo lançado aí pelo Instagram da CPV às pessoas e você pode mandar o seu convite aí também. Clica no aviãozinho aí e manda para os seus contatos. Quem que entrou aqui? A Carmen Silva. Olha aí, a Carmen esteve conosco ontem e voltou hoje. Muito bom, Carmen. Muito bom ter você aqui com a gente. Vai ser um tempo muito legal, muito especial hoje. Marcos 9, versos 1 a 29. E aí, vamos esperando um pouquinho o pessoal entrar. São 6 horas no meu relógio aqui, mas a gente espera sempre um pouquinho para o pessoal ir chegando, porque esse horário das 6 horas a turma vai acabando a atividade, chegando em casa, mesmo aqueles que estão fazendo home office vão desligando as coisas, aí vem para cá. Então a gente sempre gosta de esperar um pouquinho. Olha a Simone chegando aí. Oi, Simone, muito bom você estar aqui com a gente, ok? Arnaldo, bem-vindo, meu querido. Que bom que você está aqui. Carmen escreveu aqui alguma coisa. Puxa, essa minha camisa foi ruim, viu? Esse meu xadrez aqui não deixa eu ler o que os outros escreveram. Ok, Carmen. Agora você já está ligada, né? Janaíne e João, bem-vindos, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui também, hoje com a gente. Então, o pessoal vai chegando aí, ó. Vai saudando aí a turma que tá por aqui também. Oi, Simone. Legal ter você aí, hein? Sempre com a gente também, viu, Simone? Muito bom. E a turma aí, a sua turma, pessoal aí da igreja, tudo bem? Ana Kelly, bem-vinda. Juntamente com as meninas, imagino que elas estejam aí com você. Beijo para elas. E para você também, tá? Vamos lá, vamos lá. Vai pegando a sua Bíblia. Ô Marcos, fala meu queridão. Bem-vindo, Miracas na área aí. Será, Brígida? Olá, Eliana, bem-vinda. Quem mais entrou aqui junto com a Eliana? Acho que foi só ela que entrou por aqui. Olá, Maristela. Maristela chegando por aqui também. Bem-vinda. Deixa eu ver aqui o que a Simone me escreveu. Que bom, Simone. Olá, Arlindo. Bem-vindo também. Muito bom ter você aqui com a gente. Olá, Ana Souza chegando por aí também. Ok. Vamos lá, pessoal chegando, a gente vai aguardar mais uns minutinhos. Você que entrou, não sai, ok? Aguenta a mão aí, só mais uns minutinhos que a gente já vai começar. Fala, Sara, que bom. Essa semana a Sara está conseguindo seguir com a gente aqui todos os dias, hein, Sara? Isso é muito bom. O que foi que a Carmen boa... ok, falando com o Arlindo, isso aí. Isso aí, vamos conversar aí uns com os outros também. Escrevam aí uns para os outros. É muito bom. É virtual, mas é real, ok? Não é irreal, né? E é bom. Vamos lá, o pessoal tá chegando. A
medida que o pessoal vai chegando aí, a gente vai... Só mais 2 minutinhos pelo meu relógio aqui, 2 minutinhos, e aí a gente começa a conversar sobre Marcos capítulo 9, ok? Fala Toninho, olha aí, o nosso querido Toninho chegando na área. Muito bom ter você aqui com a gente, meu brother. Lembrando que hoje a gente tem uma live que vai acontecer pelo Facebook do Direto ao Ponto, ok? 20 e 30. Uma live, um bate-papo entre 3 amigos e eu. 4 amigos, ok? Vamos estar juntos lá, conversando sobre a questão dos sinais e maravilhas do Reino de Deus se manifestarem hoje. Cris de Paula, bem-vinda, Cris. Que legal que você chegou. Muito bom ter você aqui com a gente. Denilze, legal, hoje a Denilze está aqui com a gente também, ó. E a Regina, é isso? Deixa eu tirar, Regina, isso. Bem-vinda, Regina, bem-vinda, Norma. Muito bom ter vocês aqui conosco também. Então o pessoal vai chegando por aí, 1 minuto e a gente começa, hein? Muito bem. E aí o pessoal vai chegando. Alguém me marcou uma notificação lá para mim no Instagram. Deve ser sobre a nossa live aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, povo. Vamos chegando por aqui. E aí, o dia de vocês foi bom? Espero que tenha sido. O meu, quarta-feira, é bem puxado. Dou aula a manhã toda, começa às 7h30 da manhã e paro 15 para 1. É, meu. Aí, deu uma descansadinha à tarde, mas chegou aqui um amigo nosso de Rio Claro, gastamos um tempo aqui com ele. Agora estou na live, 8h30, tenho outra live. Vamos lá, vamos firme, sigamos firme. Muito bem, vamos começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te bendizer. Tu és santo, santo, santo. Louvado seja o teu nome, obrigado pelo teu amor para conosco, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de termos esse recurso como a tecnologia que nos aproxima, apesar de estarmos distantes uns dos outros. Quando nós lemos a tua palavra, a Bíblia que está nas nossas mãos hoje, nós nos lembramos que parte dela foi formada assim, Senhor, por pessoas que estavam isoladas, pessoas que estavam em outros lugares, como o apóstolo Paulo, muitas vezes preso, e ele mandou cartas, e essas cartas, na verdade, estavam sendo usadas pelo teu Espírito para trazer as verdades, os valores, as manifestações do teu coração ao longo da história para todo o teu povo, e a gente te agradece por isso, e nós cremos que recursos como esse são usados pelo Senhor para comunicar do teu coração ao coração das pessoas. Obrigado pela oportunidade de abrirmos a tua palavra junto, Espírito Santo. Ao fazermos isso, que o Senhor venha e que o Senhor traga iluminação à nossa mente, ao nosso coração, que o Senhor traga revelação do coração do Pai ao nosso coração, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora em nome de Jesus por cada uma das pessoas que se encontram aqui, em nome de Jesus, que o poder do Senhor toque agora na vida de cada pessoa, toque agora em nome de Jesus no corpo de cada pessoa. Qualquer tipo de dor, em nome de Jesus, cesse agora na autoridade do nome de Jesus. Qualquer tipo de enfermidade se desfaça agora na autoridade do nome de Jesus. Enfermidade se desfaça na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, dor no pescoço, em nome de Jesus, cesse agora. Fisgada que alguém está sentindo aqui no pescoço agora, em nome de Jesus, cesse. Toda dor cesse em nome de Jesus, toda pressão sobre o pescoço se desfaça agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus,
Dor no quadril, cesse agora, se desfaça agora, em nome de Jesus. Entre a junta da perna e do quadril, em nome de Jesus, que essa dor se desfaça agora na autoridade do nome de Jesus. Dor, fora, na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, mais do Senhor, age em nome de Jesus. Traz um avanço de cura. Nós te pedimos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, visita cada pessoa, cada hospital agora, em nome de Jesus, cada pessoa que está acometida por esse vírus, em nome de Jesus, receba do poder de cura do Senhor, esse vírus seja destruído, que o Senhor gere anticorpos no corpo das pessoas para combaterem esse vírus, em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo meu amigo Adilson, Senhor, que está enfrentando a luta contra o Covid, ó Deus, aparentemente o Covid está vencendo, mas Senhor, em nome de Jesus, que esse vírus seja amaldiçoado, que ele seja morto no corpo do Adilson, em nome de Jesus, que os pulmões do Adilson comecem a responder a todo o tratamento que está sendo aplicado, que está sendo feito nele agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu oro aqui pela vida do Marcelo, em nome de Jesus, que o fígado do Marcelo seja 100% restaurado, 100% limpo agora, na autoridade do nome de Jesus. Um fígado novo se forme no corpo do Marcelo agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe todo o tratamento que está sendo feito por ele, em nome de Jesus. Espírito de maligno que tem prendido o Marcelo nesse vício da bebida, que tem destruído a sua vida, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, fora da vida dele, cesse a sua ação na vida dele agora na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor convença, só o Senhor pode fazer isso, convença o Marcelo do seu pecado, da sua rebelião, convença-o de que o juízo do Senhor foi exercido em favor dele, sobre Jesus, para que ele pudesse experimentar a realidade da tua graça, do teu perdão, de uma nova vida diante dele, Senhor. Em nome de Jesus, a tua justiça foi exercitada em Jesus, para que ele não precisasse experimentar do seu juízo, que ele possa, Senhor Deus, compreender essa revelação no seu coração e se render ao Senhor, entendendo que se ele não fizer isso, ele vai ter que lidar com o juízo que veio sobre a humanidade, veio sobre o mundo quando nós nos rebelamos contra o Senhor. Em nome de Jesus, Marcelo seja curado, Marcelo seja salvo, Marcelo seja liberto agora, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que a tua presença envolva-nos, Senhor, agora com o teu poder, com a tua graça, derrame do teu amor, transborde o teu amor em nós, ó Deus, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, nós não queremos ser como discípulos que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Nós queremos, ó Senhor amado, nos apercebermos da revelação que a tua palavra nos traz a respeito do teu filho Jesus, a respeito da realidade do seu reino, a respeito da tua bondade, da tua vontade que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Pai, eu peço que aonde quer que chegue essa live, Senhor, ao longo do tempo, Senhor, qualquer pessoa que tenha contato com aquilo que nós vamos estar compartilhando aqui, possa, Senhor amado, ser tocada pelo poder e graça do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, enquanto eu orava, vou explicar para vocês o que aconteceu aqui, que talvez alguns não tenham entendido ou tenham ficado confusos. Enquanto eu orava, eu recebi algumas palavras de conhecimento aqui, ok? Eu tenho a impressão que alguém estava aqui com uma dor no pescoço, ok? Uma pressão no pescoço, e se você estava, em nome de Jesus, você foi curado. Eu espero que você tenha sido curado. Eu espero que o Senhor tenha tocado em você e você tenha sido curado, ok? Dessa dor, dessa pressão. Se isso aconteceu, eu queria que você depois escrevesse aqui dizendo que aconteceu, ok? Se isso tem a ver com alguém que realmente estava aqui, se não foi um equívoco da minha parte, pode ser, às vezes Deus pode falar conosco e nós não entendermos direito, ok? Ele sempre fala claramente, nem sempre a gente entende claramente, mas eu tive essa impressão de alguém com um problema de pressão no pescoço. Também tive enquanto eu orava, essa impressão, ok? Eu creio ser uma palavra de conhecimento de alguém que tem sentido uma dor na junta do quadril com a perna, ok? Nessa parte que parece que encaixa aqui o quadril com a perna,
Isso tem a ver com alguém aqui. Eu espero, em nome de Jesus, que o Senhor tenha tocado você e você também tenha sido restabelecido, tenha sido curado. Se isso aconteceu, eu queria que depois você pudesse também escrever dizendo, olha, era eu melhorei ou não melhorou, ok? Tudo bem, não tem nenhum problema, não quero que você me agrade, ok? Dizendo que melhorou quando não melhorou. A cura, ela acontece ou não acontece, essa é a realidade, ponto final. Se ela acontece, nós louvamos a Deus, se ela não acontece, nós continuamos orando aqui pelo Senhor. E eu orei também por 2 pessoas por quem eu tenho orado sempre, mas que nesse momento eu senti o Espírito Santo me movendo a orar especificamente por eles. Então, mesmo que você não saiba quem são, eu quis fazer isso aqui, ok? Deus abençoe você. Marcos capítulo 9, vamos lá. Depois que Jesus então começa a explicar para os seus seguidores qual era a verdadeira missão que ele como Messias iria executar, ele começa a anunciar. Depois que Pedro, os discípulos, Pedro representando os discípulos diz que Jesus é o Cristo, e ele então tem que confrontar Pedro, porque Pedro ele ouve sobre Jesus começar a dizer claramente que ele de fato é o Cristo, mas o Cristo iria ser morto, ok? E no 3º dia ele iria ressuscitar. Pedro então chama Jesus à parte e tenta dizer, Jesus, olha, não fala essas coisas desse jeito, o povo não vai querer saber de seguir o Senhor assim. Então Jesus confronta Pedro, chamando-o de adversário, porque ele está mais interessado nas ambições humanas do que no projeto do reino. E aí ele convoca os discípulos, a multidão, e ele faz esse desafio de que se nós realmente queremos ser seus seguidores, realmente queremos ser seus discípulos, nós temos que abrir mão das ambições humanas, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus pelo caminho do reino, pelo projeto do reino, ok? E aí Jesus diz que aqueles que fizerem isso assim, esses vão receber a honra devida no tempo devido, que é quando ele retornar na glória do seu Pai. E aí nós começamos o capítulo 9, e o capítulo 9, a sessão que nós vamos trabalhar hoje vai ser quase metade do capítulo 9, ok? Os versículos 1 até o verso 29. Ela começa narrando para a gente a transfiguração que ocorre na vida de Jesus. O texto diz assim, eu quero ler dos versículos 1 a 13. Então, lhes falou Jesus, com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, ao alto de um monte, onde puderam ficar a sós, e ali ele foi transfigurado diante deles. Parênteses, quando a gente lê o Evangelho de Lucas, a gente fica sabendo que eles ficaram 3 dias, ok? 3 dias nesse monte, onde aconteceu a transfiguração. Suas vestes tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu, Rabi, é muito bom estarmos aqui, vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou, este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém relatassem o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe, por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu, realmente Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Agora, por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Muito bem, então nós temos essa primeira porção do capítulo 9 aqui, que narra para a gente essa perspectiva que Jesus, que Jesus transfigura-se, ok? Diante daqueles homens. A transfiguração é a resposta para a questão que Jesus apresentou anteriormente, dizendo assim, em verdade vos digo,
que alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem chegar o reino de Deus com o seu poder. Ou, num outro evangelho, diz antes de verem o reino de Deus em toda a sua glória. Então veja, toda a glória do reino e todo o poder do reino tem a ver com aquilo que Jesus Cristo assumiu, aquilo que Jesus Cristo realizaria a partir da realidade da sua ressurreição. Então, eles sobem nesse monte, onde o Evangelho de Lucas nos diz que eles ficam ali 3 dias e, de repente, em algum momento, Jesus se transfigura. O que é a transfiguração? A transfiguração é Jesus assumir o corpo glorificado que ele tem agora, antes dele ter morrido, ok? Então, ele manifesta ali a glória que ele tem agora, depois que ele ressuscitou, antes mesmo dele ter morrido. E essa glória que está presente no corpo ressurreto de Jesus é a expressão plena daquilo que o reino de Deus veio nos trazer. Então todos nós que cremos em Jesus, vamos experimentar a manifestação um dia desse poder, dessa glória que Jesus manifesta ali através do seu corpo, através da sua vida, nos nossos próprios corpos, nas nossas próprias vidas. Então, alguns de vós que estão aqui não vão passar pela morte antes que vir com poder o reino de Deus. Então, essas pessoas são Pedro, Tiago e João. Eles viram o reino de Deus vir em todo o seu poder. Ok? Jesus antecipa uma manifestação daquilo que o reino de Deus vai ser, daquilo que é descrito para a gente em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22, através da glorificação do seu corpo. Ele mostra como é a realidade do reino pleno ali, diante dos olhos deles. Quando a transfiguração acontece, o texto nos diz então que naquele ambiente da transfiguração aparecem Moisés e Elias. Veja, de novo, Jesus ele não está mostrando para a gente o poder do reino apenas na transfiguração do seu corpo. O que acontece ali é a transfiguração, é a transformação daquele lugar, daquele ambiente, ok? Quando o reino de Deus chega na sua plenitude, você não tem mais a presença da morte, você não tem mais a limitação do espaço e do tempo que nos separa daqueles que estão aqui, daqueles que já partiram. Então Elias e Moisés já não estavam mais aqui, eles tinham partido, mas naquele momento, quando Jesus é transfigurado, a realidade do céu invade a terra plenamente. E naquele lugar, o céu e a terra se tornam um único lugar. Então aqueles seguidores de Jesus olham e eles veem não apenas Jesus na sua glória, não apenas ele transfigurado, mas eles veem o céu, eles veem o ambiente do céu, eles veem a presença de Elias e a presença de Moisés com eles, ou seja, o presente e o futuro e o passado estão concomitantemente acontecendo. Essa é a realidade da manifestação do poder e da glória plena do reino, ok? A nossa história é eliminada nessa dimensão de espaço e tempo como nós conhecemos, e uma única realidade se choca e é manifestada ali. A presença do céu também se dá ali através da voz do Pai, ok? O texto de Lucas nos diz que uma nuvem de glória os cobre. Aquela nuvem é a nuvem da presença de Deus, da glória de Deus, é a mesma nuvem que descia sobre o tabernáculo, a mesma nuvem que desceu sobre o Monte Sinai. Agora essa nuvem desce ali e os envolve, uma voz vem da nuvem dizendo: este é o meu filho amado. Veja, essas são as mesmas palavras que Jesus ouviu sobre ele quando ele foi batizado por João no Rio Jordão. Só que ele ouviu para ele: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Agora essa voz fala para que os seguidores dele o ouçam, os discípulos dele o ouçam. Este é. A voz não está falando para Jesus, a voz está falando para Pedro, Tiago e João, ou seja, a voz está falando para a igreja, a voz está falando para os seguidores. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ok? Então no lugar de Deus dizer agora, o Pai dizer agora, em quem eu tenho todo o meu prazer, o Pai diz agora: a ele ouvi. Isso é muito interessante, por quê? Porque quem que aparece diante de Jesus? Moisés e Elias, ok? Moisés é a figura humana que representa a lei, ok? A Torá no Antigo Testamento. E Elias é a figura humana que representa todo o ministério profético do Antigo Testamento. Então, Jesus está ali tendo diante dele
a gente poderia colocar isso assim hoje, Jesus está ali tendo diante dele todo o Antigo Testamento, ok? Todo o Antigo Testamento está diante de Jesus. Elias e Moisés, toda a realidade da antiga aliança está diante de Jesus. Toda a palavra de Deus que eles tinham na mão naquele momento, que era o Antigo Testamento, está ali diante de Jesus. Se você ler essa cena no Evangelho de Lucas, você vai ver que Lucas nos diz que eles estavam ali conversando com Jesus a respeito da sua partida que iria acontecer em Jerusalém. Então veja, o Antigo Testamento está diante de Jesus, Moisés e Elias estão falando a respeito da obra de Jesus, estão falando a respeito da missão de Jesus, estão falando a respeito da nova aliança, a respeito daquilo que Jesus iria realizar em Jerusalém na sua partida, ou seja, através da sua morte. E aí você ouve a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Ou seja, quando você lê a Bíblia, quando você lê o Antigo Testamento precisa falar, está nos falando de Jesus. Você precisa ouvir a Jesus. Você não deve ouvir o Antigo Testamento fora de ouvir a Jesus, fora de quem Jesus é. Você não deve ler a Bíblia e ouvir qualquer coisa da Bíblia a parte do que Jesus nos revela sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre as Escrituras. A Bíblia é sobre Jesus, ok? A Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia é o principal meio de acesso que Deus nos deu para a gente poder ver Jesus, entender Jesus, perceber quem é Jesus. Então, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você gasta tempo com esse livro, mais você vai ser capaz depois, no seu dia a dia, de perceber a voz de Jesus, de perceber aquilo que realmente é o ensino de Jesus, a direção de Jesus, a orientação de Jesus na prática do seu dia a dia. A ele ouvi. A ele ouvi. Então, não é Moisés mais que a gente ouve, não é Elias mais que a gente ouve Jesus. Hebreus fala algo semelhante. Hebreus capítulo 1 diz assim: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala através do Filho. Então preste bastante atenção. Pode ser quem for, começando comigo, pode ser quem for, se falar para você a respeito de Deus, se falar para você a respeito de algo sobre Deus, mas isso que for dito para você sobre Deus, esse algo sobre Deus, não estiver de acordo com aquilo que Jesus nos mostra a respeito de Deus, aquilo que o Novo Testamento nos revela a respeito de Deus a partir de quem Jesus Cristo é, não siga. Se não se parece com o Deus que Jesus nos revela, se não se parece com o Deus que o Novo Testamento nos apresenta em Jesus, não siga. Se não se parece com o Filho, não chame de Pai. Ok? O Pai, o Deus do Antigo Testamento, o Pai, ele nos é revelado plenamente na pessoa de Jesus, o Filho. A ele ouvi. Então, um pastor, um doutor em teologia, um teólogo, seja quem for, se ele estiver falando a respeito de coisas afirmando serem bíblicas, mas essas coisas que ele afirma ser bíblicas não podem, quando são colocadas diante da pessoa de Jesus, não corresponde com aquilo que Jesus nos mostra sobre Deus, não acredite nisso. Não acredite nisso. Jesus é a revelação de quem o Pai é. Jesus é a revelação de quem Deus é. Jesus é a manifestação plena do Pai. Nele nós vemos a revelação de toda a glória de Deus. Então, eles começam a descer, depois que eles ouvem isso, eles ficam temerosos, assustados. Pedro está confuso, ele não sabe muito bem o que dizer, e Pedro não sabe ficar calado, ok? Ele não tinha que dizer nada, né? Aqui ele poderia simplesmente se prostrar e adorar por aquilo que ele estava vendo, mas Pedro não sabe ficar calado, ele acha que ele tem que falar alguma coisa, aí ele fala essa besteira: Senhor, façamos 3 tendas, uma que seja do Senhor, outra de Elias e outra de Moisés, ok? E aí a voz então interfere dizendo: esse é o meu filho amado, aí ele ouviu, ou seja, Moisés e Elias, eles são importantes, mas eles não são centrais em nada disso. Central é Jesus. É a ele que nós, como seguidores, que nós, como discípulos, deveremos ouvir. É a ele que o mundo precisa ouvir, ok? Porque é aquilo que ele veio fazer e
que iria ser feito em Jerusalém, que faz toda a mudança da nossa vida e toda a mudança da nossa história, sua morte, sua ressurreição. Eles, conforme eu falei no Evangelho de Lucas, nesse texto paralelo, estão ali, Elias e Moisés, conversando com Jesus sobre isso, sobre a obra dele, sobre o que ele iria realizar, sobre o que ele iria fazer. Então, quando Jesus ele está descendo do monte, o texto nos diz que Jesus os orienta, dizendo, olha, eu não quero que vocês compartilhem isso que vocês viram aqui com ninguém, até que eu ressuscite dos mortos, ok? Então, mais uma vez, Jesus está dizendo aqui que não é para ser pregado algo até um determinado momento. Então isso já aconteceu, a ressurreição já aconteceu, então agora nós temos que pregar isso, nós temos que contar isso, esse encontro de Jesus com Moisés, com Elias, ok? Isso não é mais para ficar escondido, não é mais para ficar oculto, mas naquele momento Jesus diz para aqueles 3 discípulos deles que eles viram o fim, eles viram a glória, eles viram o futuro, eles viram aquilo que vai ser, aquilo que vai acontecer, eles viram o corpo glorificado de Jesus, eles viram o céu, eles viram a realidade do reino de Deus na sua plenitude, eles ouviram a voz do Pai, mas Jesus diz para eles, olha, isso é para ser guardado para vocês até que eu ressuscite dos mortos. Mas aí o texto nos diz que eles ficam se questionando sobre o que significa esse negócio de ressuscitar dos mortos. Veja, o texto diz para a gente, em Marcos capítulo 8, que Jesus, depois que Pedro confessa que ele é o Cristo, ele começa a explicar sobre a necessidade dele morrer e da sua ressurreição, e o texto nos diz que Jesus falava claramente a respeito disso. Verso 32, capítulo 8. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara. Só que eles não entendem. Por quê? Provavelmente eles estavam ouvindo, né, com os ouvidos, mas não estavam escutando. Ou seja, eles estavam ouvindo Jesus falar sobre esse negócio da sua ressurreição como se Jesus estivesse falando, como ele fazia com as parábolas, entende? Eles estavam achando que isso era uma metáfora, era uma parábola. O que significa esse negócio de ressuscitar dos mortos? Eles não estavam levando isso ao pé da letra, literalmente, mas Jesus estava falando ao pé da letra, Jesus estava falando literalmente. Então eles estão confusos, eles não estão entendendo sobre isso. E aí, enquanto eles descem, eles têm um questionamento, talvez porque eles viram Elias, né, lá na transfiguração, e eles perguntam para Jesus, Senhor, por que os rabinos nos dizem que primeiro é necessário ver Elias, ou seja, antes que o reino de Deus se manifeste em toda a sua plenitude, em toda a sua glória, que Jesus disse que alguns deles não iriam morrer até que eles vissem o reino de Deus ir em toda a sua plenitude, em toda a sua glória. Então eles perguntam, por que alguns rabinos, alguns mestres dizem que primeiro Elias precisa vir para que a gente veja o reino de Deus vindo em toda a sua glória? E Jesus diz, de fato, isso é assim, esse ensino deles está certo, os profetas dizem isso, mas eu quero dizer para você que Elias já veio, ele está se referindo a João. Okay? O Elias que vem não é a reencarnação de Elias, ok? Não é o Elias que foi levado ao céu voltando. O Elias, aí é metafórico. O Elias vir é a representação do ministério profético, ok? Ser exercido, preparando então as pessoas para a chegada do Messias que iria trazer o reino de Deus com ele. Então Jesus diz, e por que é dito que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Ele diz no verso 12, Jesus lhes esclareceu, realmente Elias vindo primeiro restaura todas as coisas, agora por que está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? De novo, eles não estão entendendo essa parte. Jesus diz, era necessário Elias vir, e ele deixa claro isso no verso 13, pois eu lhe digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que quiseram. Ou seja, Elias veio na figura da pessoa de João Batista, o ministério profético de Elias, o ministério dos profetas foi restaurado com a vida de João Batista, mas João não foi identificado assim, ele foi rejeitado pelos líderes religiosos, ele foi morto pelo poder político de Herodes, e aí Jesus está dizendo que a mesma coisa iria acontecer com ele. Ele diz, olha, Elias já veio, mas para restaurar todas as coisas, mas apesar disso ele foi rejeitado, o Filho do Homem veio
para estabelecer a realidade do reino, mas apesar disso ele vai ser morto, ele vai ser rejeitado e vai ser morto, porque na verdade esse caminho da morte e da rejeição é o caminho que Deus vai usar como golpe mortal contra Satanás e contra toda a rebelião presente na humanidade, trazendo então Jesus à vida novamente. E assim eles descem do monte, e quando eles chegam lá embaixo, alguma coisa está acontecendo entre os discípulos que ficaram lá embaixo, ok? Entre os seguidores que ficaram lá embaixo. E aí o texto diz assim, a partir do verso 14, assim que chegaram onde estavam, os demais discípulos observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Então, Jesus chega com os 3, e aonde estavam os demais discípulos aqui certamente eram os outros componentes dos 12, os outros 9, e talvez mais alguns dos seguidores dele que estavam ali, e estava tendo um debate com os mestres da lei, ok? Com os rabinos, né? Estavam discutindo com eles. E logo que a multidão percebeu que percebeu a presença de Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Aí Jesus chegou, a turma largou mão lá da discussão, porque reconheceram ele e foram lá, né, chalerar Jesus, né? Mestre, mestre, o saudavam. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas, aos mestres da lei que estavam ali, e os inquiriu, o que discutis com eles? Então Jesus quer saber deles o que eles estavam discutindo com os seus discípulos. Só que aí chega um homem no meio da multidão e interrompe a conversa de Jesus com os mestres da lei. E ele diz assim, mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado de um demônio que o impede de falar. Então, na verdade, esse homem vem esclarecer para Jesus o que estava acontecendo. Então ele diz, eu trouxe o meu filho, trouxe-te para o Senhor o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Só que Jesus não estava lá, ok? Então, quem atendeu o homem? Os discípulos. E aí o homem continua, onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Então ele está dizendo para Jesus, olha, eu vim atrás do Senhor, o Senhor não estava aqui, e aí eu pedi a ajuda dos seus discípulos. Veja, esses discípulos, pelo menos os 9 que ficaram, lá em Marcos capítulo 6, já tinham recebido de Jesus a autoridade e poder para expulsarem espíritos malignos e para curarem as pessoas enquanto eles iam pregando o reino de Deus. E eles saíram e eles fizeram isso, eles foram bem-sucedidos nisso. Então, as pessoas sabiam que Jesus fazia isso, mas também sabiam que os discípulos de Jesus agora estavam fazendo isso. E aí aquele homem não viu Jesus lá, mas ele viu os discípulos, e ele pediu então para que os discípulos fizessem, mas os discípulos que foram bem-sucedidos anteriormente agora não foram, eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí, o verso 19 diz que Jesus vira-se e admoesta-os, ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Sobre quem que Jesus está se referindo quando ele diz, ó geração sem fé? Ele está falando sobre os 9 discípulos dele que estavam lá. Ok? Eles não tiveram, eles já tinham recebido de Jesus autoridade e poder para fazerem aquilo que Jesus estava fazendo. Eles saíram e fizeram e foram bem-sucedidos, mas agora, por algum motivo, eles estão separados de Jesus. Jesus subiu e eles estão lá, Jesus está lá no Monte da Transfiguração por 3 dias, e eles perdem essa referência de convicção e de fé de que eles podiam fazer aquilo que Jesus disse que eles podiam fazer. E aí, eles não conseguem expulsar o demônio. Por quê? Porque eles não conseguem expulsar o demônio, não é porque eles não tinham orado, não tinham jejuado, não é por isso, é porque eles não acreditam, por algum motivo, eles não acreditaram que eles podiam continuar fazendo aquilo que Jesus disse que eles deveriam fazer, ou seja, curar as pessoas, expulsar os demônios, pregar o reino de Deus. Eles não conseguiram fazer isso. E aí Jesus manda trazer o menino até ele, e logo trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante, provocou uma convulsão no menino, este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Ou seja, esse menino era um menino que tinha um problema físico, ok?
na sua ordem neurológica, ele tinha algum tipo de crise de epilepsia, mas essa crise de epilepsia que se manifestava no seu físico, ele tinha uma origem espiritual. Quem produzia isso no corpo do menino era um espírito maligno, era um demônio. E aí o menino, logo que vê Jesus, ele tem essa crise, o demônio leva-o a ter essa crise. Então Jesus indaga ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou, desde a sua infância. Olha só, esse menino, ele é escravo desse demônio desde a sua infância. E aí o pai diz, muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Então é um espírito maligno que veio com a tarefa de matar esse menino. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Então, preste atenção. Lá em Marcos capítulo 1, Jesus tem um encontro com um leproso que tem a convicção de que Jesus pode curá-lo. Ele crê que Jesus pode curá-lo. Mas ele não tem a convicção que Jesus tenha compaixão suficiente para fazer isso por ele. Ele sabe que Jesus tem poder, mas ele tem dúvida se Jesus tem bondade suficiente para fazer isso por ele. E Jesus mostra que ele tem compaixão, tem poder e tem compaixão, tem poder e tem bondade. Jesus diz, eu quero, toca nele, fique limpo. Nesse caso aqui, esse pai, ele duvida que Jesus tenha poder para fazer isso. Por quê? Provavelmente porque ele trouxe para os discípulos e os discípulos não conseguiram fazer. E aí agora esse pai está em dúvida. Será que realmente Jesus consegue fazer isso? Será que ele não consegue? Então ele diz para Jesus, se o senhor pode alguma coisa. Ele está com dúvida se Jesus tem poder ou não para fazer isso. Se pode fazer alguma coisa. Então tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Ele tem dúvida que Jesus tem poder, mas ele não tem dúvida que Jesus tem compaixão. Perceberam? Viram o inverso de Marcos 1? O leproso tem convicção que Jesus tem poder, mas ele tem dúvida sobre se Jesus tem compaixão. O pai do menino está com dúvida se Jesus tem poder, mas ele tem certeza que ele tem compaixão. Ok? Então, se realmente há algum poder no Senhor, eu sei que compaixão o Senhor vai ter, tenha compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. E aí Jesus dá uma resposta para ele que explode na nossa cabeça quando realmente a gente considera aquilo que Jesus está falando. Porque a maioria das vezes a gente não considera. Veja só, ele diz assim, se podes. Sobre o que ele está falando? Se podes, ele está questionando o pai. O pai está dizendo assim, se tu podes alguma coisa. Jesus está falando, se podes, em outras palavras, se eu posso alguma coisa. E olha a resposta que Jesus dá. Tudo é possível para aquele que crê. Jesus está dizendo, eu sei que eu posso, porque eu creio naquilo que o meu pai me disse. Jesus tem fé. Ok? Jesus tem fé. Não sei se você me entendeu, mas na maioria das vezes a gente se esquece ou a gente não atribui a Jesus essa dimensão de uma vida de fé. Mas é assim que Jesus vive. Jesus, Deus nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível buscá-lo. Sem fé é impossível andar com Deus. Nós andamos com Deus pela fé. Jesus é Deus, mas Jesus se fez um ser humano e aqui ele está vivendo como um ser humano. E como ser humano ele tem fé. Ele tem fé em quem ele é para Deus. Ele tem fé naquilo que Deus disse que ele deveria fazer e que ele poderia fazer. Ou seja, a fé da qual ele está falando aqui não é do Pai. A fé que ele está falando é dele. Eu tenho fé. Eu sei que eu posso fazer. Eu sei que eu posso fazer tudo aquilo que meu Pai disse que eu posso fazer. Os discípulos tinham fé quando Jesus disse para eles, vão e expulsem demônios, eles creram naquilo que Jesus falou para eles, mas por algum motivo eles deixaram de crer nisso. E por isso eles não conseguiram expulsar demônio, mas Jesus não tem nenhuma dúvida sobre aquilo sobre quem ele é e sobre aquilo que ele podia fazer. Ok? Jesus é um homem de fé.
Então, quando ele diz para a gente ter fé, ou quando Deus diz para a gente ter fé, Jesus é a expressão de quem Deus é, mas Jesus também é a expressão de quem a humanidade deve ser. Jesus está mostrando para a gente como é ter uma vida de fé. E aí o que ele faz? As pessoas, o pai do menino vira para ele e diz: Senhor, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Por quê? Porque o pai agora reconhece que ele está duvidando que Jesus tenha poder para fazer alguma coisa. Então me ajude na minha falta de fé. Mas veja que a fé do pai não tem nada a ver com aquilo que Jesus vai fazer aqui. Por quê? Porque o texto não diz pra gente que Jesus aumenta a fé do homem, que Jesus ajuda-o na sua falta de fé. O que o texto diz? O texto diz que, percebendo que o povo estava se ajuntando, Jesus vira-se e repreende o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, desce este jovem e jamais tornes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou de pé. Então veja, a fé do pai não importa em nada aqui. Por quê? Porque tem a fé de Jesus. Ok? Tem a fé de Jesus. Isso me ensina princípio para ministrar na autoridade do reino de Deus, quando eu prego o evangelho, quando eu oro por pessoas para elas serem curadas, quando eu expulso demônios. Muitas vezes nos evangelhos, essa questão da fé que a outra pessoa tem, Jesus admira e Jesus evoca essa fé que a pessoa tem, mas há muitos textos que a fé da pessoa não interfere em nada naquilo que Jesus vai fazer. Por quê? Porque Jesus tem fé. Jesus tem a fé de Deus. Ok? Um dos dons que o Espírito Santo derrama sobre nós, uma das manifestações, um dos fáneros, manifestações, os dons manifestacionais que o Espírito derrama sobre nós e opera através de nós, de acordo com Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, capítulo 12, verso 11, é o dom da fé. Aquele dom da fé é a fé de Deus, não apenas a fé em Deus, mas a fé de Deus operando em nós. Jesus tem a fé de Deus operando nele. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele veio fazer aqui, ele ouviu o Pai e ele tem certeza absoluta de que tudo aquilo que o Pai disse que ele deveria fazer, ele poderia fazer, seja lá qual for a condição. O ponto aqui é que Jesus, que deu aos discípulos, a esses discípulos, a autoridade para curar e expulsar demônios, deu a mim e a você essa mesma autoridade. Em Mateus capítulo 28, verso 18, ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão, façam discípulos de todas as nações. Ide pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15, esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em Mateus 28, ele diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Uma das coisas que Jesus nos ordenou foi: vão, preguem o evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios. A questão é, você crê que Jesus mandou você fazer isso e que você pode fazer isso e que você deve fazer isso na autoridade do nome dele? Talvez você e eu precisamos fazer essa oração: Jesus, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas não creio tanto assim. Ok? E aí o texto nos diz então que o menino é liberto e que mais tarde, verso 28 e 29, mais tarde, quando Jesus estava em casa, os seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? Veja, os discípulos ficaram invocados. Por que a gente não conseguiu expulsar? Por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Por que o Senhor conseguiu expulsar e por que nós não conseguimos expulsar? Por que eles fazem essa pergunta? Eles fazem essa pergunta porque eles já tinham recebido a autoridade de Jesus, Marcos capítulo 6, eles já tinham expulsado demônios, eles já tinham curado pessoas, eles sabiam que eles podiam fazer. Por que nós não conseguimos fazer agora? E aí Jesus diz: essa espécie de demônios só é expelida com oração. E aí algumas Bíblias trazem e jejum, ok? Veja, essa expressão, essa espécie de demônios, essa palavra demônios que aparece aí, é uma palavra que
ela é inserida no texto bíblico, nos manuscritos gregos mais novos. Os textos gregos mais antigos, mais próximos, ok, do original, só traz assim: e Jesus lhes advertiu, essa espécie só é expelida com oração e jejum. Não tem a expressão, essa espécie de demônios. Okay? E isso, infelizmente, confunde muito o que o texto está nos ensinando. Por quê? Porque alguém na tradução ou ao longo das cópias, né, dos textos gregos do Novo Testamento, resolveu interpretar que essa espécie da qual Jesus estava falando era a espécie do demônio, de demônios. Mas nos textos mais próximos do original não aparece a palavra demônio. E pelo contexto, você vai ver que o demônio não tem nenhum problema aí para Jesus. Ou tem? Em nenhum momento no texto, Jesus teve problema com o demônio. Qual foi o problema de Jesus? O problema de Jesus foi com a incredulidade dos seus seguidores. Ó, a geração incrédula. O problema de Jesus era com a incredulidade do Pai. Se eu posso fazer alguma coisa? E aí Jesus diz, essa espécie só sai com oração e jejum. Risca o demônio aí da sua Bíblia, porque essa palavra não aparece nos originais que estão mais nos textos gregos que estão mais próximos do original. Essa espécie da qual Jesus está falando não é o demônio. Essa espécie do qual Jesus está falando, que só sai com oração e jejum, é a nossa incredulidade. Ok? Ele não está dizendo, quando você vai expulsar um demônio, você primeiro precisa orar e jejuar para depois ir lá expulsar o demônio. Não é isso que ele está dizendo. Eu sei que é isso que você aprendeu, eu sei que é isso que a maioria de nós aprendemos, mas não é isso que o texto bíblico está nos dizendo. O que o texto bíblico está nos dizendo, o que Jesus está nos dizendo, é que essa espécie refere-se à incredulidade, ok? A não crermos que Jesus, que nós temos a autoridade no nome de Jesus para curar enfermos, expulsar demônios, só sai através de uma contínua vida de intimidade com Jesus. Então, a maneira da gente banir a incredulidade da nossa vida é através de uma vida de intimidade com Jesus. Nós sabemos que Jesus passou 3 dias no monte e depois ele transfigurou. Ele foi para lá, também segundo o Evangelho de Lucas, para orar. Ou seja, para ter 3 dias de intimidade com o Pai. Ele fez isso com Pedro, Tiago e João. A pergunta é, o que os 9 discípulos que ficaram lá embaixo ficaram fazendo nesses 3 dias? Pela resposta de Jesus, certamente Jesus identificou que eles não cultivaram uma vida de intimidade com o Pai. E a gente vai ver amanhã, no restante do capítulo 9, o que foi que eles ficaram fazendo lá embaixo, ok? Então, é isso que a gente tem para hoje. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Deixa eu saudar aqui algumas pessoas que talvez tenham entrado depois. Eu não tenho muita certeza se entrou mais alguém. Eu terminei na Denilza, né? Regina e a Norma também cumprimentei. Ok. Regina Helena. Muito bem-vinda, viu? Irmã da Carme Silva, que bom que você está aqui com a gente. Olá, Noêmia, bem-vinda. Noêmia eu não tinha cumprimentado ainda. Cristina também bem-vinda. Ok, Márcia Amaral, bem-vinda. Mais alguém? Chegou por aqui. Amém, Denilze, que bom. Giovanni, fala Giovanni, bem-vindo. Olá, Ian, bem-vindo também. Fala, Gustavo, já fiz a divulgação da nossa live aqui hoje, ok? Bem-vindo. Sônia Alves, bem-vinda também, é muito bom ter você aqui com a gente. É a Sônia Casais. Ô, Sônia Casais, que é isso, que bom que você conseguiu voltar. Ana Rios, bem-vinda. Meu amor, Su, bem-vinda. Nossa, entrou um monte de gente aqui que eu não vi entrar depois. Guilherme, bem-vinda. Bungas, Guilherme, bem-vindo. Ju Fonseca, bem-vinda. Muito bom ter você aqui.
Cat, é isso? Bem-vinda. Jeff, bem-vindo também. Aí, beleza, gente? Então, hoje é o que a gente tinha, beleza? Espero que Deus tenha abençoado você. Qualquer dúvida, tome nota. Sexta-feira, a nossa live é sobre pergunta e resposta, tá bom? Tenha a fé de Jesus. Deus te abençoe. Fui.